Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como consultar uma API de CEP usando a Fetch API. Para todos nós que somos desenvolvedores web, consumir API assíncrona é uma grande necessidade. Isso a gente sempre fez com o famoso AJAX, XML HTTP Request. E também poderíamos ter usado o jQuery com as bibliotecas de AJAX antigamente, mas hoje nós temos um recurso muito mais moderno, muito mais incrível, chamado Fetch API. O grande barato da Fetch API é que eu consigo acessar uma API ou uma URL remota e tratar o resultado dela com uma promise, ou seja, eu sei se deu certo ou se deu algum tipo de problema. E se deu certo eu posso executar alguma coisa, e se deu alguma coisa errada eu também posso tratar esse erro. Esse é o grande barato de promessas ou de promises. Eu tenho uma intenção de fazer alguma coisa e se ela der certo, eu resolvo ela. Se ela der algum problema, eu rejeito. E nesse vídeo você vai aprender como consumir uma API de CEP do ViaCEP, dá uma olhada nesse link aqui, usando a Fetch API. Olha o resultado que a gente vai construir nesse vídeo. Então, temos aqui uma página HTML simples, com layout bonitinho do Bootstrap. O Djalma ama quando eu falo a palavra bonitinho. Você que é nosso aluno sabe que eu falo isso toda hora nos cursos. E aí, o que acontece? Você digita o CEP aqui, por exemplo, da Avenida Paulista, 01311-100, dê um tab, olha lá, ele vai lá na API e consulta isso e preenche o formulário automaticamente. Animal, né? Não vale o like? Deixa o seu like, clica no sininho, assina o canal para você saber quando a gente lança novos vídeos. É isso que nós vamos construir do zero. Vamos lá. Nesse tutorial você vai precisar de um editor de texto, nós vamos usar o Visual Studio Code, o VS Code, e um terminal. Você pode usar o terminal do próprio VS Code ou pode baixar o Commander se você tiver no Windows ou usar o terminal nativo do Mac, do Linux. Os links estão na descrição do vídeo. Lembrando que tem cupom na descrição aí dos nossos cursos online, como por exemplo esse curso aqui, o curso de JavaScript. 33 horas. Esses top. Projetos incríveis que você pode fazer, como o Dropbox, o WhatsApp, Clone, gerenciador de usuários, uma API e até legal. Um site completo em Node. É, o site saboroso. Você vai aprender a fazer um site ou um restaurante. Então, pega o link aí. Se você já tem o curso, manda o link para alguém. E ele não pode esquecer De se inscrever e no dar canal. o like no vídeo aí. Ativa o sininho. Ajuda bastante. Beleza? Vamos abrir aqui o nosso Commander. E eu criei aqui uma pastinha YouTube JavaScript. Primeira coisa, vamos criar uma pasta chamada Fetch API, Fetch-API, e vamos entrar dentro dessa pasta Fetch API. Dentro dessa pasta Fetch API, nós vamos iniciar um repositório npm. Então, npm init-y, só para ele gerar o nosso arquivinho package.json e salvarmos ali qualquer dependência que estivermos instalando nesse projeto. Eu vou instalar o Bootstrap só para deixar o formulário mais bonitinho. Então, npm install bootstrap --save. Vamos criar um arquivo index, touch, espaço, index.html. Vamos criar uma pasta chamada src e dentro dela nós vamos criar também uma pasta chamada js. Então, ls, está aqui, ó, index, o node modules porque criamos um install do Bootstrap e lá no final a pasta src. E dentro de src.js nós vamos criar um arquivo chamado main, então src.js, vamos criar um arquivo chamado main.js. Beleza, vamos abrir o VS Code aqui, só digitar code um ponto, ele vai abrir uma janela para nós. Então tá aqui o nosso arquivo HTML e o nosso arquivo main.js. Então vamos abrir aqui primeiro o nosso index.html e vamos criar a estrutura HTML desse formulário. Nós vamos criar exatamente, pessoal, esse formulário que vocês estão vendo aqui, ó. Se você não quiser digitar essa parte, ela está disponível no link da descrição no nosso repositório lá no GitHub, no repositório da HCode. Então tem lá o projeto que é o Consultando CEP. Mas vamos construir junto com vocês aqui do zero esse código. Você coloca assim, depois que salva como index.html, HTML 2.5, dá um Enter, muda aqui o idioma para pt-br, o título nós vamos colocar consulta CEP e vamos trazer o Bootstrap aqui agora. Então link, CSS, apaga esse caminho que ele gera. Aí uma dica para você, Ctrl espaço, ele vai abrir
a sugestão do VS Code. Nós vamos apontar para a pasta Node Modules, Bootstrap dist CSS, esse daqui, ó, bootstrap.min.css. Confere aí se você conseguiu importar corretamente o seu CSS do Bootstrap. Aqui dentro, vamos criar dentro do body um container que é para ele centralizar o nosso conteúdo. E agora nós vamos dar uma dica para você. Cria uma tag form, não precisa do action, né? Então vou colocar aqui, ó, form, aí o action você pode apagar. E aí depende o que você quer fazer. Depois, se você quiser manipular esse formulário num clique do botão, se você quiser recuperar as informações dele de outra maneira, fique à vontade. A gente vai só fazer a ideia de digitar o CEP, ele vai lá no Via CEP, que fornece uma API gratuita de consulta de CEPs, e vamos retornar para nós. Para isso, nós temos aqui, ó, dá uma olhada na tela. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 campos input. Repare que todos eles eu tenho um label, eu tenho um small, que é para dar uma ideia de que tipo de informação eu espero aqui. É claro que eu posso usar um placeholder no input, mas o small às vezes pode colocar assim, no CEP digite com dígito. Você coloca uma instrução mais detalhada. Então aqui nós vamos usar o Emmet, que é um plugin que automatiza o nosso trabalho. Como é que a gente vai usar o Emmet aqui? Eu vou criar uma div com form group, só que são 5, você percebeu ali? Então eu quero que ele faça vezes 5. Dentro dela eu quero um label, eu quero um input e eu quero um small. Quando você faz dessa forma, dá um enter, olha o que ele faz. Não é maravilhoso? É sensacional, é top. E aqui nós vamos colocar no primeiro label, vai ser o CEP. Então o que vai aparecer para o usuário é o CEP. Aqui no class a gente pode colocar um form control. Dá um Ctrl Z aqui, vamos fazer melhor ainda, ó. O input tem que ter um class chamado form control. Olha que fantástico. Agora sim. Aí você apaga a última letra, digita a última letra também. Então confere aí se o Emmet ficou bonitinho. div.form-group vezes 5, asterisco 5. Sinal de maior, ou seja, dentro dele cria um label, cria um input e cria um small. O input tem o class form control. Agora ficou bem melhor. Então agora aqui você vai colocar CEP, então texto CEP. No small você pode colocar o formato que você quer, então 5-3. No segundo, o que nós temos aqui? O logradouro. Então logradouro, aqui também, logradouro. Olha que bonito, ó, ficou top. E a gente vai precisar dos IDs também, ó. Agora o ID, uma dica muito importante. Quando a gente for para o JavaScript, eu vou pedir para ele carregar automaticamente esses campos. Eu não vou ficar selecionando um por um. Por isso é importante que você use o ID com o mesmo nome que a API está usando. E a API está usando exatamente esse nome aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Aqui onde está São Paulo, no small eu escrevi cidade. Mas na API ele trata como localidade. Então nós vamos usar esse mesmo nome. Procure usar esse nome, senão o nosso truque final não vai dar certo, tá bom? Aqui no logradouro, ID logradouro, vai dar certo, só que aí você teria mais trabalho para fazer. Depois de logradouro nós temos bairro, localidade e UF. Então aqui vai ser, você pode segurar o Alt e clicar aqui também, bairro, aqui, segura o Alt, clica aqui, localidade e por último, UF. Aí deixa esse que é o label em maiúsculo, né? Fica bem melhor. Localidade, capital case, né? E agora vamos colocar os IDs. Confere aí se você colocou o ID, hein? Bairro. Se você não colocar o ID, não vai funcionar depois para selecionar esse camarada pelo elemento do ID. E aqui nós vamos colocar ID UF. Bom, UF. Tá praticamente pronto. No final, vamos trazer a tag script e amarrar com o main.js que nós criamos ali. Então, acesse a pasta src main.js. Se você não criou ele, se segurar a tecla Ctrl e clicar, ele vai dar um erro dizendo que esse arquivo não existe e que você deve criá-lo. Tá? Se isso acontecer, você pode fazer dessa maneira. Primeira coisa, vamos selecionar o CEP e ver se está funcionando. O CEP nós vamos pegar pelo ID. Então esse aqui eu vou criar assim, ó, const CEP. Nós estamos criando uma constante. Ah, mas constante não é a ideia de que o valor nunca muda? Exatamente. E como é que eu posso criar uma constante se a pessoa pode digitar o CEP diferente? Sim, mas eu estou apontando para o documento HTML o campo texto do CEP. E isso nunca vai mudar. O conteúdo dele, aí não tem problema. Aqui, ó, vamos colocar o max length aqui
só para restringir, de 9. Porque são 5 números, o traço e mais 3. Então 5, 3, 8 e o traço 9. Beleza. Já está no jeito. Agora, vamos fazer um evento. Então, sep.add_event_listener cria um evento chamado blur, que vai fazer o quê? Esse blur, assim que a pessoa tirar o foco, eu quero saber o que foi digitado. Então eu vou criar um arrow function aqui, uma função arrow, uma função curta, capturando o nosso evento aqui. E aqui eu posso simplesmente dar um console.log, para saber o que a pessoa digitou. Ok, vamos testar? Então aqui eu vou chamar essa URL agora com esse outro nome, fetch_api/index.html. Beleza, vamos pôr um H1 aqui só para deixar ele, como o nome diz, bonitinho. Então aqui dentro do index, dentro do container, coloca um H1 consultando CEP. Beleza, então CEP, logradouro, bairro, localidade e UF. Joia. Faltou colocar o small, né? Vamos lá no HTML. Aqui, ó. Logradouro. Pode até colocar assim, ó. Rua, ponto alguma coisa. Bairro. E aqui, cidade. Estado. Acho que agora fica melhor. Beleza. Ótimo. Vamos abrir aqui o nosso console log do Chrome. Eu vou colocar aqui o console log embaixo. Joia. Vou digitar aqui o CEP 0131100. Quando eu perco o foco, tá aqui, já está digitando para mim. Então, agora vamos ver lá no ViaCep como é que funciona a lógica. Então, a lógica funciona assim, ó, olha lá. Eu chamo essa URL aqui, /JSON, e eu passo o CEP aqui como um parâmetro, só que veja que ele não tem o traço, tá vendo? Então, a gente vai ter que remover o traço e chamar essa URL. Você pode copiar essa URL aqui, e vamos fazer direto no nosso JavaScript. Primeiro vamos corrigir esse traço. Vou criar aqui uma variável search, que vai ser o sep.value.replace, substituir. Substitui o quê? Procure o traço, ok? E se eu encontrar, troque por nada. Então esse aspas do replace, primeiro ele procura por uma coisa, se ele encontrar, nesse caso eu estou mandando ele retirar. E eu vou criar a nossa URL. E para criar o URL eu já vou disparar direto no fetch. Então olha como funciona o fetch. Funciona assim, ó. Acesse essa URL aqui, ó. Eu vou usar template string aqui e vou colar a URL. O template string é a crase. Então você coloca aqui, ó, do lado da letra P num teclado comum, né, a BNT2, esse brasileiro, você vai ter o agudo e em cima dele o crase. Então você dá o shift e aperta ele e dá um espaço. Olha lá, aí ele vai criar para você a crase e você fecha ela aqui, ó. De novo, isso daqui não é aspas simples, não é aspas duplas, é crase, é o agudo ao contrário. E aonde está o CEP nesse endereço, você vai abrir um cifrão e um abrir e fechar de chaves. E aqui você vai passar a variável search. Então agora está dinâmico, olha lá. O CEP que a pessoa digitou, eu tiro o traço e estou mandando procurar nessa URL. Só que toda vez que eu vou usar a Fetch API, eu vou consultar uma URL remota, o ideal é sempre a gente passar alguns parâmetros. Um deles é o CORS, justamente para dizer que eu estou trabalhando com servidores diferentes, o cross-origin, né? Então, para isso, a gente vai criar uma variável, uma constante, né, com as opções. Então, aqui nós vamos colocar const options. Eu vou criar ela no tipo objeto e vou dizer assim, ó, o método de acesso é get, já seria o padrão mesmo. O modo de acesso é o CORS, ou seja, eu vou estar usando um cross-domain, eu vou estar usando uma origem de servidor diferente do ViaCep. É uma forma educada de você falar assim, dá licença, eu posso entrar na sua casa? Mais ou menos isso. E aí o cache default. Beleza, como é que eu faço para passar esse option aqui? Eu falo para o Fetch o seguinte, acesse essa URL com essas opções. Então ele já vai acessar para mim. Toda vez que você acessa uma URL usando o Fetch API, ele retorna uma promessa. Ou seja, eu não sei se deu certo, não sei o que aconteceu lá, é assíncrono, ele saiu do meu controle. E aí eu estou dizendo assim, bom, já que eu não sei o que aconteceu, se der certo é .then. Você vai fazer uma coisa se der certo. Se der errado é .catch. Você vai fazer outra coisa. Então,
A promessa é exatamente isso. Se der certo, então faça alguma coisa. Se der errado, então faça outra. E o que eu quero que ele faça? Eu vou tirar esse console log daqui e nós vamos fazer o seguinte. Eu quero saber qual foi a resposta que veio. Então eu vou criar uma função, uma arrow function. Eu poderia fazer assim, ó, function, response, pega a resposta, abre e fecha chaves. Não é assim que a gente está acostumado com função? Mas eu vou fazer de uma forma mais simples. Eu vou abrir e fechar um parênteses aqui, igual a maior, abrir e fechar chaves, e aqui eu vou pegar o parâmetro response e vou falar assim para ele. Se der certo, então você faz o seguinte, você traz a resposta para mim no formato JSON. Olha lá, response.json. Ah, legal, então eu consigo tratar a resposta já no formato JSON. Consegue, é top. Beleza, só que, como eu só tenho um parâmetro, eu não preciso desse parênteses aqui. Então eu vou economizar um parênteses. Olha que legal. Eu não preciso dele. E quando eu chamo response.json, eu estou dizendo assim, deu certo. Deu. Consultei a URL lá, veio um monte de coisa. Tem como você trazer no formato JSON? Aí eu, de novo, não sei se ele conseguiu. Então o JSON também retorna uma promessa. O que eu vou fazer aqui? Ó, então aqui ó, nós vamos tirar um parênteses a mais, né, que ficou aqui. Eu vou colocar um ponto .den também, um ponto .den. Se der certo, então, aí eu vou criar outra arrow function aqui dentro. Vamos organizar isso aqui? Vou quebrar isso dessa forma, para ficar mais claro. Então, retorna os dados para mim. Uma arrow function e exibe essas informações para mim no console log. Então, console.log data. Pronto. E se der algum problema? Se der algum problema, você captura a mensagem de erro que deu e mostra no log para nós. Olha, deu erro. Deu erro. E qual foi o erro? e.message. Beleza. Bom, por enquanto, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Perdeu o foco, o blur quer dizer isso. Quando a pessoa der um tab, digitou o CEP, deu tab, saiu do campo. Vai no via CEP, faz a busca, traz no formato JSON, pega o JSON, trata ele e mostra para mim no console log. Vamos ver se deu certo. Então vamos executar aqui, ó. Vamos dar um F5. Ó, então eu vou digitar de novo 01311 100. Eu vou pôr com traço aqui bonitinho. Ó o bonitinho de novo. Falei, eu falo direto isso aí. Deu tab, olha que bonito, olha que sensacional. Ah, moleque! Não, valeu o like, não valeu? Deixa o like se você não colocou ainda, coloca o like. Ficou animal. Então tá vindo os dados aqui certinho. O que a gente vai fazer agora? Bom, agora eu quero alimentar os outros campos. E você lembra que eu pedi para você deixar exatamente o mesmo nome que a gente está usando? Por quê? Dá uma olhada como que a API do ViaCEP retorna os dados. Ó. Ele traz CEP, logradouro, complemento, bairro, localidade. Se você clicar nesse sinal de seta, você vai ver quanto mais informações ele consegue trazer. Ó, o F, tá vendo? Então, nós vamos aproveitar que os nossos campos têm esse ID. Não é sensacional? Você vai ver, ó, não precisamos criar uma variável para ficar pegando cada um dos campos. Olha que louco. Nós vamos usar o forin. Então, vamos ver como fazer isso. Aqui antes do CEP, aqui, ó, antes do Event Listener, dá um Enter aqui. Vamos criar uma constante showData, por exemplo. E dentro dela eu vou criar um arrow function para tratar o resultado. Trata o resultado que veio dessa promessa aí. O que eu vou fazer? Bom, como ele vem como um objeto, eu vou usar o forin. O forin funciona assim, ó, você coloca for, abre e fecha parênteses, e cria assim, ó, para cada um dos campos que veio nesse objeto, então const campo in result. Olha o que eu estou dizendo. Result trouxe CEP, localidade, bairro, cidade e assim por diante. Para cada um deles, armazena o nome deles nessa variável campo, nessa constante aqui. Ah, ok. Então vamos ver se está dando certo? Vamos. Console.log campo. Vamos ver se está dando certo. Vamos lá de novo. F5, F12, de novo. 013, 11, 100. Deu tab. Olha que legal. Ó, para cada um dos campos que você tem, ele vai escrever para nós. Ah, não está escrevendo porque eu não chamei, né? Ah, danado. Peraí, não chamei. Aqui, ó, em vez de console log data, chama show data aqui. Ó lá, 0, 13, 11, 100. Pronto, olha que interessante, ó. Ele trouxe o CEP, trouxe o logradouro, o complemento. Esse é o forin que está fazendo isso.
tá? Só que eu não tenho todos esses campos, eu não tenho unidade, IBGE, não tenho nada disso. Então eu vou perguntar o seguinte, olha, o meu forim está trazendo tudo que a API trouxe, mas eu não tenho todos esses campos. Será que eu consigo fazer um negócio extremamente genial, dizendo assim para ele, que campo está vindo aí? Tá vindo bairro. Tem como você ver se eu tenho bairro aqui? E se eu tiver, você mantém, e se eu não tiver, você descarta? Ah, não é possível. Vale o like, né? Deixa o comentário aí o que você achou. Então, é possível a gente fazer isso. A gente faz um if muito simples. Olha que fantástico. Eu falo assim, ó, pegue nesse documento, selecione um elemento, query selector. Que elemento? Hashtag é um ID. É a mesma coisa que seria get element by ID. Seleciona um elemento pelo ID. Tá, que elemento? Concatena com campo. Ah, pegou a ideia? É isso mesmo. Então você vai fazer o seguinte. Veja se esse cara existe. O if já está perguntando, esse cara existe? Então a primeira vez que vier, veio CEP. Ele fala assim, existe alguém com ID CEP? Bairro? Existe alguém com ID bairro? IBGE? Existe alguém com ID IBGE? Não. Ele ignora. Automaticamente. Então agora, vamos abrir e fechar o parênteses e colocar o console aqui dentro. Alt, seta para cima, você manipula o camarada, ó. Alt, seta para cima ou para baixo, né? Então eu só quero que você exiba o campo se ele existir. Então deve sumir esses três aqui, ó, os três de baixo. Vamos dar F5, 01311, traço 100. Ah, moleque, sensacional. Animal. Agora, será que eu consigo preencher? Não. Agora para tudo. Meu, não, se desse... Não, vamos. Será que eu consigo preencher dinamicamente o formulário então? Será? Rapaz, como é que a gente faz isso? A mesma lógica do if. Seleciona nesse documento, query selector, o cara com hashtag, ou seja, que tem o ID, mas lembre-se, se você só vai funcionar se pôs o mesmo ID que eu falei lá atrás no início do tutorial. Pega o cara pelo ID dele, pega o value desse camarada e você vai fazer o quê? Quem é que está trazendo os dados lá do ViaCep? Não é esse parâmetro result aqui, ó, dessa função? Sim, é o parâmetro result, que na verdade vai ser esse data aqui, ó. Ó lá, eu estou chamando o showData. ShowData está aqui, mas eu estou chamando ele aqui, ó, no retorno do JSON, certo? Então tá vindo no result, o cara, beleza. Mas como é que eu faço para ele falar o CEP, o bairro separadamente? Eu uso ponto? Não, eu trato ele como um array. Eu chamo result campo. Olha que fantástico. Não, será que isso funciona? Será? Vamos ver. 01311 traço 100. Olha que fantástico! Ah, fantástico! Testa aí outro CEP que você tem. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, no site da HCode, né? hcode.com.br tem um CEP nosso lá do escritório. Deixa eu ver aqui, ó. 097.730, né? Vamos ver. 097.50.730. Então, 097.50.730. Tá aí, ó. Olha lá, Rua José Versolato, Centro São Bernardo do Campo, São Paulo. Fantástico, hein? Ficou animal. Então, você viu como trabalhar com a API de FET, consultar dados remotos e ainda alimentar um formulário dinamicamente sem precisar criar um monte de variável. Fantástico. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, deixa seu comentário, que tipo de vídeos você quer que a gente produza aqui. Nós estamos produzindo bastante coisa legal. Esse ano tem muita coisa pra gente aprender juntos aí. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Ah, moleque, sensacional. Animal. Agora, será que eu consigo preencher? Não. Agora para tudo. Meu, não, se desse... Não. Será que eu consigo preencher dinamicamente o formulário então? Será? Rapaz, como é que a gente faz isso? A mesma lógica do if.